achei que você ia começar até com a notícia do Trump. Qual delas? Aquele tirou a lei Magnitsky do Ah, que ele Alexandre tirou Sem a lei, Moraes? que ele tirou a lei. Cara, não tem nada provado, mas provavelmente não foi uma articulação, digamos, muito boa que fez aquilo ali sair dali. Como assim? Tem alguma coisa com os irmãos Batistas, mas eu não consegui pegar a notícia inteira, por isso eu não tô trazendo. Só por isso. É, mas acho Não que é uma, assim, não é uma especulação, no mas foi geral, tipo. Acho que rolou uma parada tipo na Tailândia, tá ligado? E Trump o foi lá na Trump, o Tailândia. Trump ganhou tipo um campo de golfe e tirou a sanção, tá ligado? Ganhou um campo de golfe, tirou a sanção. Você É, acha que o teve um Trump país aí, trocaria um uma país então, sanção que ele, por um que ele campo de basicamente. golfe? Ele trocou a sanção por um campo de golfe. O Trump faz lobby é natural de fazer lá nos Estados Unidos. E basicamente ele trocou um campo de golfe Não, vamos lá, pra peraí. poder. Tá. Bom, agora eu acho que a gente começou com as notícias sérias. Vamos lá. Como assim você acha que ele trocou as sanções por um campo de golfe? Assim, Olha, pesquisa aí, John. vai. Pesquisa aí. Vai ser o resto da pesquisa. Pesquisa aí. Trump, basicamente ele ganhou um campo de golfe pela parte privada do lugar. Aí sim, Xandão. Depois de me dar esse campo, agora tu tá liberado. Ele falou, não gostei desse lugar, vou tirar a sanção. É Trump. Mas muito provavelmente ele muito provavelmente ele ganhou o campo de golfe, né? E ele ganhou o campo de golfe com mais alguma coisa, né? É claro, Então, ganhou o cara, faz só que alguma não foi, mas coisa. não foi só um ganho nesse sentido, né? Deve ter sido alguma articulação um pouco mais complexa, não é? Você tá esperando mais do Trump, tá esperando mais do Trump, de verdade, tá esperando muito. Não vou mentir que ele é inteligente, mas ele é muito inteligente no campo dos negócios. Digamos assim, ele não é que os Estados Unidos não têm influência sobre esses lugares. E ele manteve sanção mesmo assim, só prejudicando o lugar, Aham. entendeu? Só prejudicando o lugar. E basicamente ele não tinha como falar assim, olha só, qual é a forma melhor de você tirar uma pessoa que não mora no seu país e fazer ela sentir a mesma dor que ela tá colocando em você. Como Por é que é? exemplo, vamos lá. Vamos Ah, lá, então, é. vamos lá, Jonathan. Imagina o seguinte. Nós temos bárbaros aqui nesse momento, e esses bárbaros vêm e massacram todas as pessoas que são pessoas negras. Só pra tu imaginar, bárbaros brancos, bárbaros estilo Bárbaros viking. brancos. É. Na época Bárbaros brancos. da época do Hitler parece que teve bárbaros negros também nessa, né? Não sei, não sei se eu conheço, na verdade. Hum. Mas vamos lá. E aí, pensar assim, qual é a melhor forma de fazer essa pessoa sentir a mesma dor que tu tá sentindo? Não é matando, tirando na carne dela. Mas você não pode tirar na carne dela da forma mais fácil, né? Indo lá e tirando. Você vai lá e faz essa pessoa entrar pra sua família. Só pra tu imaginar. Essa pessoa entra pra sua família. Ou você entra, os negros entram pra família dessa pessoa. E aí você faz essas pessoas enxergarem com o olhar que sua família tem sobre essas pessoas. Não tô falando que os bárbaros eram bárbaros, tá? Eles não eram bárbaros, mas vamos lá. Eles precisavam de comida e iam lá e atacavam qualquer lugar pra poder conseguir a comida que Bom, eles precisam. mas vamos lá, a gente é bem E leigo, aí? né, nessas questões. Quando a gente fala de bárbaro, né, pelo que me parece, por isso que eu tô dizendo, a gente é bem leigo nessa questão. Mas quando a gente fala de bárbaro, a gente tá falando do pessoal sem lei universal, né, assim, lei mundial no caso. Eles tinham suas próprias leis e trabalhavam com isso para si, especificamente para si. Basicamente, eles faziam coisas pra eles e que até entre eles, os judeus mesmo que tinha suas leis lá, você podia ter judeu, o escravo judeu só podia ser seu escravo por 7 anos. Hum, Mas outras pessoas que não eram judaicas podiam ser escravos direto, entendeu? E aí basicamente é o seguinte, a lei, essa lei aqui, essa lei ali, ela funcionava como? Vamos lá. Você faz essa. Tô falando dos bárbaros de novo. Basicamente, o cara tinha a lei que funcionava pra ele. Mas se você não era do povo dele, ele podia te matar e fazer o que ele quisesse. sim. Basicamente. Barbárie. Que vem dos bárbaros, que na verdade são. Que vem dos bárbaros. Mas é porque a raiz da palavra não vem daí.
Não vem do bárbaro. Mas voltando, Não, vem de quê? vem dos eslavos, vem dos povos eslavos da área da Europa que não era, que se considerava bárbara. Como Se é que considerava é? bárbara porque, bom, os povos eslavos. Vamos lá. São povos. Mas São a Europa fora. rapidinho, mas é porque esse povo não é bárbaro, não são os bárbaros, os povos qual é o nome? Você falou Is, o quê? O quê? Barbárie? Aham. Eslavos? Eslavos? Então, mas os eslavos não são os bárbaros também? Então, tecnicamente sim. Mas hoje em dia, não. Entendeu? Não, óbvio que, Pensa assim. que não tem mais. Pensa assim. Não, é porque o que é um bárbaro? Um bárbaro é um selvagem. Todo Silva era um selvagem. Vamos lá. Olha O que bárbaro era um interessante, né? A palavra bárbaro, ela é o quê? Ela vem de uma onomatopeia, pela qual os antigos Isso. gregos, olha só, então é grego, hein? Exato. Os antigos Exato. gregos se referiam a pessoas que não falavam sua língua. E Olha eram. só. E falavam qual língua, qual língua, qual língua? Olha aí. Deixa eu ver, provavelmente não era uma expressão de desprezo. Os romanos Não eram- inicialmente consideravam era bárbaros burro. pelos gregos. Ó, os romanos eles já foram considerados inicialmente bárbaros pelos gregos. Uhum. Porque não falavam sua língua, mas era um povo que era borbo, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem o nome, mas começava com B também. E aí jurou bárbaro e barbárie e assim foi. Tá, mas aí qual é o teu raciocínio? Vamos lá. Aí o raciocínio. Aí tá bom, voltando pro meu raciocínio. O que acontece? Pra você implantar, você coloca, digamos, uma sementinha do seu povo dentro do outro povo para que o outro povo te enxergue como ser humano. E basicamente eles fizeram isso com o Trump. Basicamente eles falaram assim, pô, se você sancionar a gente, vai ficar ferrado também, pô. A gente vai te dar uma terra aqui e sua terra vai ter que pagar mais imposto pro seu próprio país, porque, pô, né? Acho que isso não seria problema pro Trump. Mas aí, Hum. senhor Donald retirou as sanções. Não tinha muito o que ele fazer também, né? É tipo assim, você botar sanção no botão. O botão é um país pequititíssimo. Não vai botar sanção no botão, o botão vai fazer o quê? Nada. Vai fazer o quê no botão? Assim, com certeza ele tirou por outras questões, né? Eu havia visto, eu não sei de nada disso, também acho que não é, não é, como é que eu posso explicar? Não dá pra tu bancar que isso é verdade, né? Mas eu havia visto que era por uma questão de terras, né? De tipo assim, aqui tinha algumas terras que ele gostaria de explorar, que estão pela China, inclusive parece que o Brasil trocou esse acordo também que tinha com a China pra poder o Trump livrar o Alexandre de Moraes nesse negócio. Mas a verdade é o seguinte, né? A verdade é que a gente tá nessa questão de ter que livrar o Alexandre de Moraes e fazer esse tipo de acordo porque, né, o governo quer que a gente vire outro tipo de Estado. Eu acho que já é estupidez já falar em relação à democracia. Eu vi uns imbecis falando coisas como assim, mas como que a pessoa fala que tá vivendo na ditadura se ela pode estar falando na internet o que ela pensa e tudo mais? É porque a ditadura, quando você não tá em meio de guerra ou alguma coisa tão devastada assim, não começa desse jeito. A ditadura da Venezuela não começou, tipo assim, com os caras chegando com o exército e botando e falou, opa, acabou. Não foi assim que começou. Começou com uma paradinha no judiciário, começou com um congresso de alguma forma, começou com uma galera vendendo, né, seu status, seu poder pra poder fazer e fazer colegagem pros outros que estão ao redor. Então essa afirmação... Isso aí acontece até hoje. Então essa afirmação de que, mas aí, como é que você fala que é ditadura, se você está falando na internet? Tá bom, mas a questão não é que é uma ditadura agora, como era uma ditadura em 1970. Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que quando você entra no âmbito da censura, você já tem que ficar ligadão com essa parada. E na censura a gente entrou demais. Pô, Léo Lynch ser quase preso por causa de piada? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Como é que eu não vou levar um negócio desse daí é ridículo, como tivesse mudando algum parâmetro, né, na legislação tá mudando. Porque pro cara ser quase preso por fazer piada em um palco onde as pessoas pagaram pra ir lá ver ele fazendo as piadas privadas daquele jeito, pô, é a mesma coisa de chegar, cara. A lógica é essa. É a mesma coisa de chegar alguém aqui e falar assim, não, peraí, quero ver tuas piadas. Aí eu conto um monte de piada com humor negro. Aí chega alguém que me filmou e fala assim, tá errado isso aí, hein? Não gostei não. Vou te processar, vou te prender. Caralho, que merda é essa? Tá maluco? Isso não pode acontecer, rapaz.
Tá doido? O que pode acontecer é aquilo que Cara. o pessoal fazia, né? Cancelamento, essas coisas podia acontecer, mas prender a pessoa? Assim, pra você pra prender a pessoa? Qual é, velho? Se isso daí não é um indício de ditadura, o que mais vai ser indício de ditadura? Vai ter que prender a gente assim nas mãos Não, cara. e obrigar a gente a trabalhar? Como é que funciona? Pra mim, ditadura já começou quando iniciou uma coisa chamada assédio jurídico. Assédio jurídico, eu acho que é o início da ditadura pior. Quando uma concordo. pessoa, não importa, sei lá, quanto que ele tem de dinheiro, o cara pode te ferrar literalmente e te atolar em processos. E ninguém fala assim, ó, não pode mais processar. Ninguém fala isso. Continua É. até não der mais. Bom, Não, pra mim isso isso aí é já verdade, começa, isso é um começo, né? Isso é um é início, um começo, realmente. é um começo de uma ditadura. Na minha visão, é claro. Nessa visão sua que você falou da ditadura, cara, eu já vejo de outra forma. Eu vejo como a parada de você passar por esse regime ditatorial, de falar. Sinceramente, em 2026, Jonathan, quem vai mandar na tua casa vai ser a Luma. Desculpa falar assim o nome dela, sem querer. Mas vai ser sua mulher, porque no dia que você tiver. Foi aprovado agora, se eu não me engano, a lei da misoginia. Você não pode contrariar a sua esposa. Ou qualquer outro tipo de mulher que tiver na sua frente, que senão você é misógino. Você vai estar sendo misógino. Calma, mas você tá falando na prática. O que tá dizendo a lei? A lei basicamente é o seguinte: Deixa eu ver se aqui, quando você você. vai olhando, eu vou dar uma olhadinha na lei. Dá uma olhada na lei da misoginia. Eita, poxa! É um ciclope. Aí, calma aí, cara. Aí na lei da misoginia, o que acontece? A gente, homem, já não tem muito Caraca, que direito. doideira! Não te falei aí, tu viu ali? Agora tu fala, lê, velho. Lê pra gente aí, lê pra gente, lê pra gente. O que eu tô lendo aqui? Eu tô lendo que parece que tem muitas leis de misoginia, né? E a que tá mais avançada é aquela que tá equiparada ao crime de racismo. Mano... Exatamente, é essa aí mesmo. É essa aí. Então, mas aí o que vai avalizar isso? Onde que vai se basear isso? O que vai ser o certo? O que vai ser o errado? Mas se baseia em nada, irmão. As leis que estão pra coisa agora estão completamente malucas. Eu tô vendo aqui. Essa daqui, ela foi incluída de fato na lei do racismo. Uhum. Definindo como discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Que no caso é xenofobia, Cara, essas eu coisas. fico impressionado porque essas pessoas, elas excluem, literalmente, elas excluem Olha qualquer isso. tipo de erro. Ou praticados em razão tipo de de erro do lado. misoginia com pena de reclusão. Caralho, gente, que merda, hein? Mas aí tá bom, beleza. Tamo junto. Concordo com a lei, show de bola. Tá. E o outro lado? Não tem outro lado. Esse é o problema. Não tem outro lado. Não Então, existe. isso aí é onde a gente. Isso aí que me pega. A gente bate. Essa é a ditadura que me pega. É aí onde a gente bate. Não tem outro lado, é onde a gente bate. É onde a gente fala que é lei de retardado mental, é lei de doente que cria um negócio desse daí, entendeu? É lei de gente que quer dinheiro dos bobão, pô. Bobão, pessoal bobão, cara. Pessoal é bom. Pessoal que vai em Burger King e em McDonald's, porque tá com bandeira LGBT na época que é a época da bandeira LGBT, mas esse mesmo estabelecimento não faz a mesma coisa lá nos países lá que realmente regaça a mulher, bate a mulher, faz com que a mulher fique com a cara fechada, que não apareça, que não ande, que não fale. Mano, isso é idiotice. O cara que apoia um bagulho desse é idiota. É só um idiota. Ele vai lá, olha só Burger King, olha só minha bandeira colorida, tudo legal, bacana. Eu concordo com isso, se fosse de verdade. Se fosse de verdade, eu concordo com isso. Por quê? Porque você vai estar lá fazendo um negócio desse, aí lá, você vai lá no Burger King lá dos Emirados Árabes, vai lá no Burger King lá da Arábia, né, onde o pessoal, né, faz as coisas, tem um outro tipo de pensamento sobre mulher, e lá eles estão lá com bandeira LGBT, porque lá também o pessoal não gosta muito de homossexual. Então, ó, bandeira LGBT, porque nosso negócio é a liberdade pra todos. Aí eu concordo plenamente. Mas agora, os caras ficam igual uns bobão. Olha só, campanha do dia da bandeira. Mas só pro lugar que pode, tá? Só em lugar que mulher pode fazer as coisas, que gay pode fazer as coisas, tá bom? Nos lugares realmente, não, ali eu não vou militar, não. Isso é militância, isso é bobeira. Isso é coisa de adolescente, entendeu? Isso é coisa de adolescente. Tem muita coisa, ô Vanderlei, tem muita coisa que é simplesmente coisa de adolescente. Não é maldade das pessoas.
Não é maldade. Cara, a Não é que gente a fala que pessoa. não é coisa Não é mau de adolescente, caratismo não é coisa de também. quem quer engajar. Não, assim, acho que tem o pessoal que quer engajar e tudo mais. Mas assim, só o fato da pessoa não sentir vergonha em defender determinadas coisas que são ridículas, já mostra que, tipo assim, que o problema não é só o engajamento, sabe? Tipo assim, vamos lá, eu e você estamos aqui. A gente tá aqui fazendo um negócio aqui do Metanoia, estamos fazendo um programa diferente, um programa que a gente gostaria de estar fazendo, né? A gente gosta muito de dialogar, é um programa sincero. Um programa que, assim, que é nosso, a gente gosta de fazer esse tipo de programa, é legal, entendeu? Mas a gente poderia muito bem estar fazendo outro tipo de coisa. Facilmente, eu mexo com inteligência artificial, eu poderia muito bem estar botando um monte de mulher pelada pra ficar por aí. Com inteligência artificial, um monte de bobão vendendo assinatura. Tu acha que eu não ia ganhar dinheiro com isso? Eu sei fazer isso. Eu sei fazer. Só que eu sou um pouquinho menos ridículo do que esse pessoal. Entendeu? Não que eu não seja ridículo, claro que eu sou. Mas eu sou um pouco menos ridículo do que esse pessoal. Então o que acontece? Eu não vou lá e não vou fazer um negócio que eu ache, tipo, pô, ridículo só pra poder ganhar algum dinheiro. Eu vou fazer um negócio que eu acho que tem qualidade. Entendeu? Então, quando você vê esse panorama dessa galera, você tem duas opções. Ou você vê essa galera como uma galera, assim, desonesta pra caramba, o que tem muitos, com certeza. Ou você vê uma galera, assim, que psicologicamente ela não tá legal, sabe? Ela não tá na idade que deveria estar. Tipo, você vê muito adulto fazendo defesa sem nexo, porra, não tá bacana. Não tá num jeito legal, sabe? Eu tinha visto esses dias aí, acho uma menina de esquerda, ela criticando o judeu, ela fazendo algum lobby contra judeu, alguma coisa assim do tipo. E os amigos dela de esquerda batendo palma. Só que esse mesmo pessoal é o mesmo pessoal que batia no Monark. Era o mesmo pessoal que, né, que fica levantando bandeira chamando os outros aí de... Como é que é a expressão que eles usam mesmo pro pessoal de direita, que eles chamam que é de extremista, Gado. Como é que é o nome? Gado. Não, é outra expressão, é uma coisa que eles já perderam a noção da palavra. Como é que é o nome mesmo, cara? Que é tipo nazista. Fascista. Fascista, isso, fascista. Exatamente, então... Essa galera, que você ouve muita galera falando, fascista, é uma galera que tá com uns 40 anos, 30 e poucos anos de idade, mas a cabeça tá com 14. Sabe por quê, cara, que eu falo isso? Por lógica. Quando você é adolescente, você tá pouco se ferrando se tá certo o que você tá falando. Você tá pouco se ferrando se tem lógica o que você tá falando, entendeu? Você só quer tá certo. Porque você é um adolescente, você acha... A síntese do adolescente é essa. O adolescente, ele acha que ele tá certo. E acabou. Mesmo se não tenha muita lógica o que ele tá falando. Não, é o adolescente, na cabeça dele tá certo, porque ele já cresceu. O adolescente, ele cala a razão pra poder dizer agora da mentira que ele sabe, tá certo, agora ele já sabe já do negócio. Então esse é o adolescente. Então assim, quando você vê uma galera com 40 anos de idade, com 30 e poucos anos de idade, defendendo umas coisas assim, indefensáveis, cara, só tem duas opções, ou é mau caráter, ou tem problema mental nesse sentido, a cabeça não conseguiu evoluir ainda. E é o que acontece com a maioria das pessoas, você entra no Twitter, mano, é loucura, quer ver, eu faço esse teste agora. Você entra no Twitter, eu tenho certeza, se eu entrar no Twitter agora, não vai demorar, Twitter não, né, o X, o X, né, hoje em dia, não vai demorar 5 minutos pra eu ler uma coisa, assim, algum comentário muito louco, muito absurdo, assim, uma coisa assim, muito... E é essa galera que tá hoje em dia na internet, cara. Tem uma parada que a gente tem que ter muita atenção com isso. Sabe? Que pouquíssima gente tem atenção. Na internet, não é 100% a verdade. Tu tem que filtrar. Se na vida... Rapaz, se no dia a dia já é difícil. No dia a dia já é difícil você estar com alguém de verdade, você conversar com alguém de verdade, sabe? No dia a dia já é difícil. Imagina você na internet. Aí eu fico vendo aqui às vezes, né? Hoje em dia eu não vejo mais tanto que eu perdi o saco. Acho que parei de ter saco com isso. Mas eu via bastante coisa, tipo, uns debates que começavam assim, absurdo. O cara falava uma coisa, o outro falava outra coisa também, e ficava aquele negócio ali horas. Mano, horas. A pessoa podia infartar e morrer, tá ligado? E a pessoa ficava horas ali falando coisas, comentando coisas, tá entendendo? E não é assim que funciona, cara. E não é assim que funciona. Aí olha só, outra coisa também que eu acho mó doideira, ó. Igual eu tô vendo aqui um comentário do cara falando daquele cara lá do... Qual é o nome dele? Zezé de Camargo. Que ele pediu pra tirar. Ele pediu pra tirar o especial dele do SBT, porque o Lula foi lá no SBT e aí o SBT fez um lobby. O SBT fez um lobby ali pro Lula. E aí ele não concordou, resolveu tirar. Falou pra tirar o especial dele de Natal. Tudo bem.
tem todo o direito. Eu Ele Cara, é... eu achei ele homem pra caralho pra fazer isso. Então, eu Não, concordo. ele bancou com a escolha dele, tá ligado? Ele falou assim, eu não quero por causa disso e disso e disso. Ele não gosta e tá certo, pô. Não, tá certo, O cara eu não concordo. gosta, pô. Eu não achei certo, vou mentir pra você não. Ele pregou um pouquinho de ódio ali e tal, verdade. Pregou um pouco. Mas vamos lá, Ele vamos lá. Pregou um pouco Ele não de gosta ódio. do cara, pô. Vamos lá. O que Ele ele não pregou gosta, de pô. ódio? O que ele pregou de ódio? Que é assim, que tu acha que a galera pode ter pensado assim. Pô, esse cara pregou ódio. Eu não sei o que a galera pensou. Fica mais Eu com a cara sei de pra uma cá. coisa. Vanderlei, Minha fica com a cara visão. mais pra Na cá, minha pro visão. lado direito. Fica mais com a cara pra... Isso aí, Não. aí agora foi. Vai lá, continua. Na minha visão, o que o cara fez foi o seguinte, sobre pregar ódio. Ele fala assim, cara, eu não quero participar publicamente. Ele falou publicamente que ele não vai participar da parada por causa do Lula. Pra mim, ele não precisava fazer isso. Ele só precisava sair. Não, tudo Tá bem. ligado? Ah, não Não, concordo com essa vamos parada lá. aí, eu vou meter o pé. Não, tudo bem. E aí, quando ele fez isso, pra mim, ele falou assim, pô, isso pra mim, apesar de ter sido uma escolha dele, foi uma coisa que não foi comercial, tá ligado? Não foi comercial, ele foi homem pra cacete ter feito isso, homem pra cacete mesmo. E, pô, ele só precisava ser saído, não precisava falar nada na internet, se expor, escambau, mas ele fez. Mas vamos lá. Eu concordo com toda a questão, a não ser o negócio de pregar ódio. Eu acho que esse negócio de pregar ódio é uma... Como é que eu posso explicar? É uma má expressão que as pessoas usam hoje em dia que pegou mal. Pegou mal o negócio. Porque assim, negócio de pregar ódio. Você não pode As minas falar... se prostituíram, Você não cara. pode falar que alguém tá pregando ódio porque alguém tomou uma decisão cheia de base. Quem, rapaz? Presta atenção numa coisa. Vamos lá. Não, vamos botar eu, Jonatas. Não quero ser... Eu falo assim na internet, falo ali... Até agora a gente tá fazendo isso, literalmente. Não quero ser associado com bandido e ladrão. Não quero ser associado com bandido e ladrão. Então não tudo bem. quero que me botem minha foto do lado do Lula. Mas aí, quando você pregando fala ódio? escuta o seguinte. Se Ah. você chegar pra ele, olha a diferença de pregar ódio. Você falou assim, eu não quero ser associado com bandido e ladrão. Tranquilo? Você Ah. falou isso? É diferente de você falar, olha só, o Lula é ladrão. Eu não quero ficar perto dele. Isso é pregar ódio. Não, vamos lá, No momento calma que aí, você- vamos lá. Até aí Se tudo você bem. influencia- Até aí tudo bem Não no sentido de tipo assim... influencia. Desculpa, vai, continua. Depois eu Como argumento. você influencia uma pessoa, no caso que você é um influencer, vamos lá. Você é um influencia uma pessoa, você pode influenciar uma pessoa, isso é pregar ódio. Entendeu? Bom, Porque vamos lá. influenciar é Isso aí pregar. eu E discordo pregar é você- completamente. Não Tá bom, posso, pode falar. eu não posso aceitar que influenciar alguém é pregar ódio. Isso aí eu não posso. Não Não, mas posso. se você influencia alguém, calma aí, se você vai pra igreja, vamos lá, se você é uma pessoa de igreja e tal, e você vai pregar na rua, você vai pregar na rua. Então eu tô falando nesse nível de pregar alguma coisa, contar alguma coisa pra alguém. E você quer apresentar pra pessoa a palavra de Deus. Você não tá pregando a palavra de Deus? Pregando a palavra de Deus, apresentar a palavra de Deus, sim. Então, se você consegue pregar a palavra de Deus e você tá pregando uma aversão a alguém, logo você tá pregando ódio a essa pessoa. Mesmo sendo uma aversão, a palavra pregar ódio eu acho que também é meio exagerada. Vamos lá então fazer aqui um... Vamos lá, vamos deixar tudo bem Minha culpa, claro. fala Vamos minha lá. culpa aí. Quando a gente fala sobre, por exemplo, você deu um ótimo exemplo da pregação. Qual é a pregação ali? A pregação ali é... As pessoas acham uma coisa que é interessante, né? As pessoas acham que a pregação, quando alguém fala de Jesus, ela tem muito mais a ver com o personagem Jesus do que com a verdade que está sendo dita, o que não é. Quando se é pregado sobre Jesus, se está pregando sobre Jesus para informar as pessoas que ele é o libertador do pecado. Mas quando você prega na rua, prega para qualquer pessoa, mas você está pregando para que a pessoa deixe o pecado. Ou seja, o que você está pregando ali? Você está pregando, você está falando para a pessoa quase que diretamente o seguinte: ó, pessoa, provavelmente, né, não é assim que o pessoal faz, né, mas a lógica do que o pessoal quer dizer é isso. Tipo assim, provavelmente, assim como todos nós somos pecadores e somos inclinados para o mal, nós fazemos o mal por inclinação do pecado original, você provavelmente também tem. Então, olha só, deixa eu te trazer uma informação. Não tem essa coisa que às vezes você não entende, esse mal que tu faz, que às vezes tu não tá ligado? Então, esse Jesus que eu tô falando, ele libertou daí. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que você identifique que você tem um mal para que seja liberto, para que você entenda que existe um libertador. Primeiro você tem que entender que você é mal, para que você entenda que para a solução deste mal que você tem,
Existe uma solução e a solução é aquele Cristo. Mas primeiro, para você crer no Cristo, você tem que crer primeiro que você é mau. Por que eu tô explicando isso? Porque a gente estamos falando um paralelo com pregação de ódio, né? Você usou a expressão tipo assim, o cara tá falando que o Lula é mau, que o Lula é ruim, tá pregando contra o Lula para influenciar as pessoas. Só que vamos lá, eu sou pai, não tô dizendo que o cara teve uma ótima intenção, ou se não é uma coisa política dele, eu sei lá, eu não sei. Mas tô seguindo sua lógica. Eu sou pai, você é pai. A gente, quando vem, vamos lá, você aí mesmo. Você, se visse a sua filha vendo um monte de desenho, aqueles desenhos que você sabe que hoje em dia é tudo tendencioso, desenho que mostra coisa homossexual, que influencia as crianças a ver um negócio de um jeito extremamente, assim, normalizado, quase que pra ela, até porque né, o desenho é isso. Quando a gente vê um negócio desse jeito, se você visse sua filha vendo um negócio desse, você não ia chegar e falar assim, cara, tá errado, não é pra assistir isso aí não. Ela vai falar, por que não? Você fala, não, porque aqui pode te influenciar para uma coisa ruim. Quando o cara me chega e fala de um Lula da vida, ele não tá falando do Lula, tipo assim, porque o Lula é um cara qualquer. Ele tá falando do Lula que foi julgado, foi condenado em 30 mil instâncias, que só foi liberado não por absolvição, mas por prescrição e por idade. Então a gente não tá falando de um cara inocente, a gente tá falando aqui de um bandido. Tá entendendo? Essa é a realidade. Ó, o Marcola não é chefe do PCC. Mas esse cara... Só um minutinho, então. só concluir. O Marcola não é chefe do PCC? Como é que o Marcola foi inocentado agora? Prescreveu. Você levaria o Marcola pra poder almoçar na sua casa? Duvido. Não. Mas olha só, vamos lá. Olha a diferença do Marcola pro Lula. Você tá comparando o Lula com o Marcola. Sim, estou comparando o Lula com o Marcola. Pra mim o Lula é muito pior que o Marcola. Ainda assim, cara, primeiramente que eu não gosto de político, porque na minha visão, todo político faz lobby, e todo cara que faz lobby é um ladrão enrustido. O que acontece do lobby, com mas Lula? tudo bem, continua. Não, todo lobby. Não tem um lobby que tu sempre vende sua alma, não tem como. Quando você faz um lobby, geralmente você vai fazer um lobby com um empresário, tá vendendo sua alma pra poder... Tá, mas aí vamos lá, mas você tá vendendo a sua alma em prol do povo de verdade ou não? Porque eu vi um político aí que deixou de... Eu vi um político, rapidinho, eu vi um político que deixou de fazer carnaval pra poder botar o dinheiro em hospital. Esse cara fez um lobby ruim? Se eu te falar que de certa forma ele fez, tu acredita? Eu acho que não, porque eu vivo, né? Então, tipo assim, se o cara tá beneficiando o lugar onde que eu vou estar, se ao invés de ter uma festa igual aqui em Itaguaí, aqui costumava ter Expo. Não teve Expo e não teve merda nenhuma. Tipo assim, não é que não teve Expo e aí o cara pegou o dinheiro e botou numa parada boa. Não teve Expo, não teve mais nada. Ficou por isso mesmo. Mas esse cara, ele não fez o carnaval... E ele investiu em hospital. Eu não tenho, Jonathan, eu tenho plano de saúde porque eu ainda tô nessa empresa, mas meus filhos ainda não têm. É uma cidade pequena. Então, essa cidade não, mas eu tô só focando no lobby. Por quê? Porque querendo ou não, cara, o cara que tá lá, o cara que é CLT, que trabalha 5x2, que tem uma família pra sustentar, ele tá pouco se ferrando se o político que tá trocando um carnaval por um hospital, se esse político, ele, sei lá, vai ganhar 100 mil. Ele tá pouco se ferrando com isso, porque a política no Brasil, ela é indescritível. Você não tem como saber mesmo o que é a política do Brasil. Porque você vai pra porcaria das leis e todos aqueles pedaços de lei que tem ali pode livrar um desses safados. Então você não tem o que fazer. Ou você entra na safadeza e vira um político e fala papapá. Ou você fala assim, quer saber, mano? Eu vou ter que viver minha vida. E aí o que acontecer aí, eu vejo o que é melhor ou é pior pra mim. É até o que eu sempre falo com a galera. Né? Tem um amigo meu que ele é anarquista, né? Que eu costumo falar com ele isso, que tipo assim, cara, o Estado é ruim demais, tudo bem, o Estado é ruim, o Estado é uma merda, pá, e um dia ele sugeriu isso. Mato, animal. Na época, se eu não tô enganado nisso, né, na época da eleição do Lula, ele chegou a falar que tipo assim, não, vão torcer mesmo pra poder ganhar. Por quê? Porque ele é um safado e vai destruir mais o país ainda, e só depois que destruir o país inteiro é que a população pode vir a pensar e falar, caraca, pô, realmente estamos fazendo errado. Só que aí, vamos lá. Beleza, isso pode demorar quantos anos? 10 anos? A minha filha tem 10 anos agora, mais velha. Então vamos pensar. Se a minha filha mais velha tem 10 anos, então, tipo assim, para isso começar a mudar, é só daqui a mais 10 anos. Ou seja, ela vai ter 20 anos. Então, quer dizer, nesse período de 10 anos, eu vou ficar vivendo uma vida de merda. Só para daqui a 10 anos, alguém chegar e falar assim, não, agora que nós já passamos 10 anos de sofrimento, nós vamos agora mudar o governo. Meu amigo, eu não vou votar num cara ruim para daqui a 10 anos ver se vai mudar o governo.
eu vou votar no menos pior com toda certeza. Porque o menos pior, vamos lá, um menos pior igual, por exemplo, o Bolsonaro era um menos pior. Por que ele era o menos pior? Porque tirou a porcaria dos... Não teve, eu tenho 31 anos, nunca vi uma merda de um governo que tem entrado nesse país que tenha tirado imposto. Ah, mas aí tirou imposto disso, daquilo, só de coisa inútil. Não, também tirou imposto de coisa útil. Eu lembro na pandemia que tirou imposto de ICMS, se não me estou enganado. Teve problema nisso aí, porque é o seguinte, Teve- os impostos que ele tirou basicamente, os impostos que ele tirou basicamente, tô falando, não sou contra o Bolsonaro, só pra constar. Vou até pegar aqui Eu não falo que foi ele, eu não falo que foi ele em si, porque é o seguinte, os maiores problemas do governo dele, pelo menos que foi analisado, não foi só tirar imposto. Porque ele tirou imposto, de verdade, ele fez muita coisa boa dentro do governo dele. Só que sobrou pro próximo governo. Não, mas vamos lá, entendo bem essa questão. Ah, ele tirou imposto e depois ficou, né, pro próximo governo isso, aquilo, outro. Beleza, mas vamos Pagar. lá. Não pagar, não era bem assim. Não é que ficou pro próximo governo pagar. A questão é que quando eles fizeram a diminuição de impostos, principalmente, nós estávamos dentro de uma pandemia. A gente sabe muito bem que a pandemia, é porque hoje em dia, né, pra você poder criticar político, é muito fácil você cagar pras coisas de verdade, né? Mas, por exemplo, vamos pegar os governos da época da febre amarela, da febre amarela, ó. Como é que é o nome daquela da febre da Idade Média mesmo, dos ratos? Da Ih, cara, não tô falando Leptospirose. Isso, Doença exatamente. de rato. Vamos Doença de pensar. rato. É, mais fácil falar, né? Fica mais fácil, né? Da Doença de doença de rato. rato. Vamos pensar os governos dessa época. Você acha que os governos dessa época tinham capacidade de realmente fazer coisas? Não tinha. Quando veio a pandemia, a gente tinha a pandemia, a gente tinha ainda uma guerra que começou lá na Ucrânia, que pra mim, com certeza impactou, né, em algumas coisas, né, principalmente pra Europa. Acho que pra América do Sul Eu não acho que sei foi tanto. nada. Podemos. A gente achar isso e a realidade são outras coisas, né, cara? Porque, cara, pensa o a seguinte, gente acha aqui, né? A gente acha aqui, parado aqui. Não, impactou. Né, vivendo A gente, no essa máximo, aqui. começou a vender mais pra Europa. Na Agora- verdade, ainda. Agora, o que a gente fez... eu tô querendo dizer com isso daí? Que, mano, querendo ou não, a gente tava há quanto tempo até chegar o Bolsonaro? 16 anos com o governo petista. 16 anos. Em 2003, começou o boom das commodities. Mas nós temos um até hoje- o governo até principal hoje- é petista. Vamos lá, durante 16 anos foi petista. Durante 16 anos, não existe Sim, desculpa. sim, eu tô Por isso falando. que eu falo que, tipo assim, Governo principal. a questão da galera do petista em si, da galera da esquerda, é que assim, não tem muito ponto de fugir. Só se você for doente mental. São 16 anos. Não são 16 dias. Não é... Mas não é o Congresso. Vamos lá, o 16 presidente. anos. O presidente existe de direita. Claro. Os congressistas já não eram mais o... Vamos lá, os Pessoal congressistas... que- Não, durante os Perfeito. 16 anos, os congressistas que nós tínhamos não eram congressistas 100% de direita. Até os que diziam que era de direita. Não, claro que não. Tanto é Claro que, que não, tanto claro é que que não. o Aécio Neves não disputou com a Dilma, o Aécio Neves. Aí Sim. aí na época todo mundo falava, né, negócio de coxinha, que coxinha de direita, aí mortadela é de esquerda, que não sei o que. Então, todos eles eram de esquerda. Tanto é que o que aconteceu aí quando veio essa última batalha aí do Bolsonaro com o Lula? O Alckmin foi lá e se juntou. Como é que o Alckmin se Sim, juntou com o Lula? mas o Alckmin... não era de direita? Mas não, isso aí é imaginário Ué. popular, cara. Isso aí é imaginário popular. Porque Não, vamos o lá. Alckmin sempre dizia que ele era tanto ele Centro, quanto eu o lembro tal que ele falava do que ele tal era de do centro. Fernando Henrique. Falava, eu sempre sou de esquerda. Ele sempre falou que ele era de esquerda. Fernando Henrique, Só que sim. aí, porque a gente falava que o cara era uma coisa e o cara não era essa coisa. Não, mas vamos lá, mas sabe por que também tinha isso? Tá Daí? Porque é o ligado? seguinte, quando o pessoal chegou e botou o dedo na cara e falou, não, ó, Foro de São Paulo existe, os Foros de São Paulo é vocês tudo junto, safado, querendo comandar a América do Sul. Uhum. Lembra na época de 2010? Todo mundo negou isso, era quase uma fake news. Ursal, Na época... Ursal, eu lembro do Isso, Ursal tu lembra dessa do- merda? Mano, Ursal, maluco. era visto como fake news o negócio. Era visto como meme essa porra, como mano. fake news, era visto como meme. Aí você passa o tempo e vê que, tipo assim, caraca, é verdade. Então, pô, É peraí, verdade. se isso O Daciolo tava certo, irmão. Mano, O então se Daciolo tu tava pensa, certo. se isso aqui é verdade... Sabe o que eu acho mais impressionante? Rapidinho. Sabe o que eu acho mais pode ser pior? Ah, Se aquele cara daquela música, de Duque de Caxias, vai lá falar que é verdade, tá ligado? qual Aquele música parceiro é que essa fala assim, ele fala, Duque de Caxias é um experimento social. Maluco, se essa parada for verdade, vai explodir minha cabeça daqui a 10 anos. Eu não Mas vou pode conseguir... ser, não mas vou pode conseguir- ser tranquilamente. Porra, Pode ser tranquilamente. caraca, eu desacredito. E tipo assim, essa parada que tu falou é pura verdade. O pessoal não acreditava. O pessoal não acreditava, mas é verdade. Mas todo mundo cara. Verdade. Mas essas E coisas aí, são assim a gente, mesmo. o que acontecia? A gente achava que era de esquerda só porque a pessoa era um pouquinho mais à esquerda do que a outra.
É, isso Não é que, verdade. não que comparado ao nosso país, nosso país e comparado a um monte de país comunista, nosso país é de direita, só pra Mas, constar. com Comparado certeza, com mas país assim, não é que Não, é de direita. comparado, nosso país Claro. comparado. O Lula comparado ao Xi Jinping, o Lula é de direita, pô. Opa, mas O Lula é de peraí. direita Não, comparado ao Xi eu já Jinping. discordo dessa Mas, pô, parte. Sabe por quê? mas aí Só por causa do livre mas quando mercado. você chega, fala. Eu só Fala. discordo só por causa do livre mercado. Sabe por quê? Porque se o governo Não, fosse essa porcaria dessa ditadura do jeito que é, mas tivesse o livre mercado de verdade, sabe? Aquela coisa, tipo assim, de verdade mesmo. Tipo assim, você parar de impedir gente como eu de abrir empresa de verdade e de prosperar de verdade com empresa, sabe? Fazer essas coisas de verdade. Você chegar e você tirar essas taxas aí que o pessoal botou pra poder tirar agora na época de eleição, a tal da taxa da blusinha. Se fosse um país liberal na economia de verdade, mano, podiam fazer o que vocês quisessem, porque o cara na economia liberal de verdade, o cara não vai botar umas taxas em coisa que vai beneficiar o povo e o país. Não pelo povo, mas por conta da economia, velho. Eu acho que é isso que mais me incomoda. Deixa eu só concluir esse raciocínio. É isso que mais me incomoda em governo de esquerda. Sabe por quê? Porque, Eu quero por só te perguntar uma coisa, Jonathan. O livre mercado, ele incomoda a quem? O livre mercado, ele incomoda aos grandes empresários. Exato. E quem faz mais lobby com um político? Os grandes empresários. É eles que Então fazem. você batendo nos grandes empresários, que são geralmente eles, na verdade, os Mas lobbies, aí, os lobbies mais cara, os lobbies mas dele, é isso que nem que o entra. cara da van. Pá, O isso cara não da van entra, agora. velho. Sabe, uma coisa que não entra na cabeça das pessoas é isso, cara. Tipo assim, o porcaria do empresário que tá lá, ele precisa realmente do político pra poder fazer. Precisa, claro que ele precisa, entendeu? Mas quem que tá lá na ponta do negócio pra poder falar assim, peraí, isso daqui tá certo, isso aqui tá errado, não é o empresário. Não deveria ser, né? A gente sabe pelo Joesley que não... que às vezes é, né? O Eike Batista, às vezes, é o empresário que manda. Mas assim, não é pra ser desse jeito. A gente sabe que é pra ser... Não é pra ser. A gente sabe Não é que pra ser. é pra ser o quê? É pra porcaria do político que a gente votou lá, ver o negócio e falar assim, caraca, pô, peraí, quer ser beneficiado, empresário? Quero. Tudo bem, vou beneficiar você porque você tá beneficiando o povo, não tem problema beneficiar você, não. Só que eu preciso de um livre mercado. Então, qual é a forma que eu tenho de beneficiar você, empresário, que tá cheio de dinheiro, não precisa de dinheiro pra merda nenhuma e mesmo assim você quer mais dinheiro? Tudo bem, não tem problema. É assim que funciona. Qual é a forma da gente fazer isso sem ferrar o povo e dar oportunidade ainda do povo continuar crescendo? Porque do mesmo jeito que tem... cara, pra você ver como é política, é muito burro. Porque, por exemplo, eu tenho 31 anos agora, mas eu poderia ter começado a minha empresa, como eu já tinha planejado, com 21 anos. Com 21 anos eu começo a minha empresa. Se eu tenho um livre mercado, tenho assim umas boas oportunidades, o governo realmente incentiva a fazer as coisas e tudo mais. Se eu começo a minha empresa com 20 anos, chego com 30 anos, 10 anos de empresa, minha empresa talvez... Como é que o cara vai saber se eu sou um gênio? Não vai saber se eu sou um gênio. Tá cheio de pobre genial dentro da favela. Então, vai que eu pego a empresa... Muito. Vai que eu pego a empresa e, pum, estoura essa empresa, fica top lá, e eu sou um corrupto. E aí eu consigo ajudar o governo de maneira corrupta no negócio. Como que o governo vai saber se ele tá perdendo a oportunidade ou não de ter um corrupto porcaria do lado dele, se ele não me deu a oportunidade de crescer? Cara, eu vou te ensinar o que eu aprendi hoje. Hoje não, recentemente, aprendi esse ano, né? Trabalhando com gente rica. Ninguém que é rico é inteligente, não. Ninguém que é rico é inteligente. Juro pra você, eles são malandros, inteligentes não. Eu aprendi, pelo menos no Rio de Janeiro. E eu tava conversando com um rico, um cara que tem dinheiro, um empresário do ramo imobiliário, e ele me disse o seguinte: cara, a maioria das coisas que a gente faz é marketing. A maioria das coisas que a gente faz é vender para um cara com muito dinheiro que ele vai ganhar mais dinheiro. E às vezes nem é. Uma garota, foi ano passado, lembra daquela parada de uma geneticista que tinha um cotonete que a pessoa usava, que dizia quantas doenças ela podia ter, falava da linhagem dela, de onde ela veio, disse aquilo? Não. Lembra disso? Teve um desse aí que durou um tempão. Descobriram que era mentira. Por quê? Era uma garota rica que fez essa parada, e ela pegou os amigos dos pais, que tem um monte de marketing, todo mundo confiava nela, que ela tinha confiança do pai, todo mundo, e ela começou a vender a parada, falou, pô, vou vender aqui, vou vender ali, e tipo, a empresa dela tava tendo lucros recordes, sem ter feito nada. Tem noção? Se ela ter feito nada ainda? É isso mesmo, tenho noção. Eu sei bem disso, sei bem que é assim que funciona. E aí ela, sem ter feito nada, ela passou basicamente 5 anos arrecadando dinheiro de rico, porque os ricos acharam que ia ganhar mais dinheiro. E basicamente ela temos um plano. Saiu, foi presa, teve filho na cadeia, os escambau, mas ela nunca conseguiu vender nada. Ela nunca vendeu nada.
tá ligado? Ela passou por tudo isso. E aí quando você vê umas coisas assim, tu vê o quê? Que o político em si, ele não é inteligente. Não, claro, eu entendo O o seu cara tá vendendo, argumento. Claro que eu ele entendo. tá vendendo pra um monte de pobre, o que o pobre quer. Ele fala o que o pobre quer, o pobre vai lá e acredita. Nós acreditamos mesmo. Claro, mas olha só, mas aí não é bem assim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que muito separar períodos. Eu lembro que eu tive uma conversa na época que eu tava lá com o Josimar, né? A gente tava conversando sobre a diferença das evoluções que acontecem, né? Você vê que uma revolução industrial fez uma diferença do caramba no mundo, não é? Teve a Revolução Industrial, teve depois, né, teve o negócio lá das mulheres começando a trabalhar, teve os votos e blá, 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 todas essas coisas teve lá e se evoluiu de maneira grandiosa. Isso lá foi naquela época. Demoravam para as coisas evoluir, tipo, 15 anos. Um exemplo, jogando pra baixo. 15 anos para ter uma evolução, assim, palpável. Mano, depois da era da internet, não teve evolução com 15 anos para ter evolução. Você tem evolução de 1 em 1 ano, pô. Por que você tem isso? Porque você tem informação o tempo inteiro. Então por que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece? Não tem como hoje em dia alguém usar como desculpa, tipo assim, ah, mas aí o povo pobre, ele não sabia, ou o Lula nos enganou. Não, tá sendo estúpido isso. Porque qualquer imbecil hoje tem internet. Você chega hoje, às vezes, em uma casa, cara, não tem comida na geladeira, mas a internet tá paga. Eu tava conversando com um amigo meu antes de eu sair ali do negócio da empresa, que ele tava passando uma situação, tipo assim, foi mandado embora da empresa, a empresa depois voltou, a empresa tava demorando a pagar o salário, isso, aquilo, outro e tal. Aí ele falou, pô, cara, tô sem nada pra comer em casa, tinha acabado de se mudar, né, assim, pra poder fazer os negócios. Aí, tô acabado, pô, caraca, não tem nada pra comer, isso, aquilo, outro, tem que ver como é que eu vou pagar, esse salário vai ter que cair, não sei o que lá. Aí e aí ele, pô, cara, queria alguma ajuda pelo menos pra poder pagar a internet. Aí eu falei, pô, como assim? Ele falou, não, pô, eu quero ajuda pelo menos pra poder pagar a internet. Aí eu falei, cara, mas tu não falou que tá sem comida em casa? Ele falou, tô. E tu quer pagar a internet? Aí ele, sim, cara, eu quero pagar a internet, porque, pô, sem internet não dá. Eu falei, realmente. Morto dá pra você ficar, né? Você morto de fome. Balela. Quantos mendigos não conseguem, não é mesmo? Agora, sem internet? O mendigo tá triste na rua, chorando o tempo todo, que tá sem internet. Essa é a realidade. Então, o que Agora estourei, paizão. Tô com 0 de comida na barriga, mas o celular tá 100% carregado. Então o que acontece? Hoje em dia, eu todo acho mundo tem engraçado, internet. rapidinho, você ter falado isso aí da internet, porque eu vi uma frase num chamado, não era Black Mirror não, era uma outra coisa. A mulher perguntava assim pra um rapaz africano, que por que as casas deles eram todas feitas de madeira, o chão de terra, mas eles sempre tinham uma televisão grande. E aí ele dizia assim pra ela, porque a gente precisa se transportar pra fora daqui. Porque se a gente não se transportar pra fora daqui, a realidade é muito dura. A gente não consegue viver, sabe? Não vai conseguir viver nessa tristeza. No caso é uma analogia com o pessoal mais pobre da comunidade, né? É basicamente a pessoa tentando fugir da realidade dela através da tecnologia. Não, tudo bem, Tá ligado? mas aí, A mas aí internet vamos é a lá. mesma coisa. Não que seja efetivo. Não que tudo seja bem, efetivo. Claro, mas sabe que não. Mas é o que acontece. Mas por que eu falo do lance da não desculpa? Porque mesmo esse cara fugindo da realidade dele ali ao redor, né? Ainda chega muita informação, sabe? Então hoje, por exemplo, assim, os senhores de idade não. Ninguém julga senhores de idade que são petistas. Ninguém julga. São senhores de idade. Na época deles, o que o PT era a solução. Não, mas Só assim, que o problema deles era manter a mesma visão sobre algo que é mutável. Não, sim, mas Entendeu? independente disso, eu falo dos senhores de idade, porque os senhores de idade, eles talvez não tenham as mesmas informações que os jovens têm na internet. Porque ele não tem muito saco pra poder entrar em determinada coisa, fake news ele não faz muita questão, de repente, de entrar e desvendar, de olhar lá o que é fake news, não usa muito chat GPT pra fazer analogia, pra poder ver raciocínio e tudo mais. Mas os jovens, sim, cara. Você vê aquele cara lá, o tal do Jones Manuel, aquele cara é um lixo. Um personagem, um lixo, um porcariazinho qualquer. E aí, é engraçado esse negócio que eu falo pelo seguinte, porque quando a gente fala assim, esse cara é tal coisa, aí esse cara se defende, sabe como? Com um papel de diploma. Como se um papel de diploma
definisse se você é idiota ou não. E não é isso que acontece. Qualquer imbecil pode muito bem gravar respostas e colocar a merda das respostas lá. Qualquer imbecil, principalmente se você estiver num lugar que é enviesado, como é hoje em dia muitas das faculdades públicas. Então, assim, pro cara ir pra uma faculdade, fazer lá os negocinhos dele enviesado, como ele gosta aqui de fazer, entendeu? E depois chegar, eu tenho um papel. Isso aí não prova que ele não é imbecil. O que prova que ele não é imbecil são as atitudes práticas dele. É isso que prova se ele não é imbecil. Se você tem um cara que ele é, só pra concluir o raciocínio, se você tem um cara que ele tem faculdade, o cara tem pós, o cara tem doutorado, tem isso e aquilo outro, tem um caramba 4. Mas na hora de chegar, na hora do voto, ele chega e fala assim, porra, quer saber? Eu vou votar no pessoal da esquerda. Vou votar no PSOL. O melhor partido que você tem pra poder dar exemplo de porcaria é o PSOL. O PSOL só pensa porcaria. O pessoal não pensa coisas boas de verdade. O pessoal parece que ele é assim, ele é um subgrupo da galera da esquerda política que é feito só pra chocar. Só com lixo, só com merda, só com coisas assim, mongoloide, assim, tá ligado? Com coisas sem nexo. Só assim. Então você pega um cara que ele é formado e nisso, naquilo. O cara pode ser formado naquilo que você acha mais especial, Vanderlei. Vamos botar aí. Astrofísica. Vamos botar, o cara é um astrônomo, pica pra caramba, e os caramba... Ele vota no PSOL? Esse cara é idiota, pô. Associar eventos celestes a traços de personalidade é, no mínimo, uma falácia lógica. E é por isso que não se pode confundir astrofísica com astronomia, seu burro. Ah, mas aí, pô, como assim? Só porque ele vota num grupo? Sim, porque é a mesma coisa, ele tá... Porque assim, para um ser humano normal, o que este adulto com formação está dizendo é o seguinte. Gente, eu conheço uma galera que come cocô. E eu queria muito votar nessa galera que come cocô. E te digo mais, votem na galera que come cocô. Aí você, o ser humano normal, você tem duas opções. Você só pode, como diz o Padre Léo, ele só pode fazer duas coisas. Ou você não analisa a merda da situação e vota no pessoal que come cocô e bate palma, ou você analisa a situação e fala, pô, peraí, tá errado, não concordo com essa opinião. Só que não concordar com a opinião do cara que tá formado vai te causar um problema. Por quê? Porque ele é formado. Então ele bota um papel na tua cara e fala assim, ó, não, eu tenho autoridade de falar sobre isso, só que a tua resposta é estúpida. A tua autoridade não tem valia. Porque claramente é estúpido. Eu acho que a gente tá muito numa geração assim, né? Por causa da questão da internet. Tipo assim, eu não quero pensar não. Mas quer saber? Eu gostei desse cara com cabelo colorido. Eu vou dizer as coisas que esse cara tá dizendo. Eu vou defender as coisas que esse cara tá defendendo. Mas quando você para e pensa, mano, não tem nexo. Lembro que eu via muita garota, há uns 4 anos atrás, botando lá, ai, machistas, ai, que os pais opressores, os pais só, famílias tradicionais só oprimem. E a menina era uma menina que, pô, era menina de família, que o pai trabalhava e bancava tudo, o pai bancou faculdade, o pai bancou curso, o pai bancou um monte de coisa, e a menina tava lá, os machos são umas merdas, essas famílias tradicionais são um lixo. Você vê que tem nexo? Não tem nexo, não bate, uma coisa contra não bate, então não importa se essa pessoa tem um diploma. Não importa se essa pessoa tá sendo considerada pelo Trump, sei lá, a pessoa mais inteligente do mundo. Não me importa. Tá entendendo? Porque o que importa é a verdade. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender. O que importa é a verdade. Eu não tô nem aí se o Bolsonaro é um merda. Eu não tô nem aí se o Lula é outro merda. Eu não tô nem aí, não. Eu não tô nem aí se o Ciro Gomes é um merda. O que eu estou aí é pra verdade do negócio. Qual é a verdade do negócio? A política que está sendo aplicada é boa para mim, pra minha família? Sim. Ok. Não. Que merda. É só isso. É só isso que você precisa. Porque você não é político. Você não é um empresário alto, grande. Então, assim, o que tu vai julgar nisso? Você tem que julgar a tua vida, pô. Tu é idiota? Tem que julgar a tua vida. Se tua vida tá... Se faz sentido pra tua vida aquilo dali, beleza. Se não faz, não faz. Só que você não pode defender as coisas por ideologia, caramba. Tu não pode bancar uma ideologia e dana-se. Tá ligado? Tem que ter sentido a ideologia, sabe? Você não pode embarcar numa ideologia, por exemplo, igual a gente vê, de crianças trans. Tu não pode embarcar nisso sem nexo. Se você tiver sentido, tiver argumentação plausível, tudo bem. Se embarca nessa. Mas tu vai ter que enfrentar gente que tem argumentação contrária. E na hora que você enfrentar essas pessoas, é a hora que você tem que refletir.
Na hora que você tem que fazer assim, ah não, essa é a minha ideologia, não estou pra fora, não quero saber de mais nada, lá, fechando o ouvido. Você não pode fazer isso. Você tem que ouvir a argumentação contrária e ver se essa porcaria faz sentido. Porque se não fizer sentido, você é só um idiota. É só Só pra isso que encerrar, tem que ter, tá ligado? Cara, basicamente, o que você falou é só a pessoa não fugir da realidade. Concordo. A gente tá numa geração que a gente tá fugindo da realidade. Voltamos pro tempo da televisão, né? É, realmente. Por causa da internet e tal. Para de fugir da realidade. Para de fugir da realidade, porque é o seguinte, eu não sei se eu não tô falando de pessoas gays, mas também estou falando delas. Estou falando de pessoas que estão fugindo da sua realidade, não que você vai ficar do jeito que você quer e tal. Ninguém é do jeito que quer. Ninguém é do jeito que quer. Concordo. Mas todos nós, voltando para todas as partes, quando você tira essa farsa que tá na sua frente, você literalmente aprende a mudar a sua realidade física e não a psicológica. Eu sou uma pessoa com TDAH. Eu vejo a diferença entre você estar no mundo físico e no mundo psicológico o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas esperam que o mundo seja o que o psicológico delas mostram, e geralmente não é. Geralmente não Concordo. é. É porque é mais fácil, muito né? difícil. Você tem que para você fazer a alquimia de transformar o mundo dos seus pensamentos, de transformar o mundo, amigo, você tem que lutar. E não adianta você ficar parado dentro de casa esperando que essas coisas mudem. Ou esperando que o político que você votou vai mudar alguma coisa, vai melhorar porque o político. Não, você tem que fazer isso sozinho. E você tem que rezar só para esse filho da mãe que você votou, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja quem for. Não te ferre no trajeto. Eu concordo plenamente, mano. Bom, temos a hora aqui, tô vendo já que você vai ter que sair pra trabalhar, né não, Vanderlei? Vou sair para trabalhar, amigo. Vou fazer a comida ainda. Trabalho! Trabalho sim! Vou Muito correr bom. agora, fazer comida e me vestir. Vai lá, faça bom os seus alimentos. Acho que esse daqui eu acho que ficou bom. Vai dar pra gente poder fazer os cortes necessários nele. Espero que a gente consiga atrair, né? Aí o pessoal também que concorda com a nossa opinião e que discorda também. Vai aí, discorde, mas pelo menos pensa. Por isso que o nome tá aqui, ó. Metanoia em movimento. Ou isso quer dizer o quê? Não seja idiota. É só isso. Era melhor se tivesse botado o nome do canal assim. Não seja idiota. Era mais fácil pra gente. Não seja idiota. Mas vamos lá. Obrigado aí por quem Fiz acompanhou. sucesso. Quem não acompanhou ainda acompanhará. Então é isso, Vanderlei. Vai lá trabalhar. Muito obrigado. Espero que nessa semana a gente ainda consiga fazer mais uma live ainda sobre algumas coisas. Se você tiver sugestão, quiser nos ajudar aqui também, pode mandar os debates que vocês acham que são interessantes a gente analisar, algumas coisas. Em breve, Vanderlei vai estar começando um canalzinho aí de fazer react, hein? A cara dele de react. Parece uma boa cara de react. Eu acho que vocês vão gostar dessa cara dele de react. Então, se puder nos acompanhar também, estaremos informando aqui no canal. Qualquer coisa, estamos sempre presentes. E se você tiver alguma dúvida, sempre reflita. O que uma pessoa isso aí. idiota faria? E aí, você consegue tomar uma decisão contrária. Bom, valeu, Vanderlei. Muito obrigado aí pela participação. Espero que tenhamos o Léo aí em breve. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Aguardamos vocês em breve.